Oi, Pri, já te chamo, 2 minutinhos. Badari, tudo bem? Obrigado por estar aqui comigo no 10 Perguntas. Olá, Isis, tudo bem? Obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Diretamente do Belém, né? De Belém, não é isso? Posso estar errado. Se você puder, Isis, se você puder compartilhar já o link dessa live, é muito interessante, hein? Mais um conteúdo, vamos falar sobre autismo com a nossa grande amiga Priscila Weisdorf Passino, diretamente da Itália. Já vou chamá-la aqui, fazer toda a apresentação. Se você puder compartilhar esse link, ficarei muito agradecido. Olá, Verusca, tudo bem? Obrigado por estar aqui comigo. Olá, Peter Weisdorf, tudo bem? Estamos aqui para ver a Pri. Muito obrigado pela audiência aí. Sua filha vale ouro. Então vamos começar? Simbora. Vou apertar aqui e chamar a Priscila. Olá, boa noite. Estamos começando mais um 10 Perguntas aqui para 10 Perguntas. Hoje a nossa live entrevista live com a presidente da ANSA, Associação Nacional de Pais com Autismo na Família, direto de Novara, Vercelli, é isso? Priscila Weisdorf Passino. Priscila, boa noite, Brasil. Bom dia, Itália. Boa noite, bom dia, nem sei, né? 2 da manhã aqui. Mas olá, obrigada, José Augusto, né? Mais uma vez aqui, juntos, para bater um papo muito importante, muito necessário nesse mundo hoje, né? Isso. Sim. Muito feliz. Eu estava conversando que em agosto fizemos 3 anos, eu falei, precisamos trazer a Priscila, porque ela esteve conosco em 2020, sei de várias conquistas, nós vamos falar no decorrer dessa entrevista o que vem acontecendo de novo aí do seu engajamento junto à ANSA. Mas antes de começarmos com o nosso 10 perguntas, eu gostaria que você pudesse falar um pouco da sua formação e também já falar quem é Priscila Weisdorf Passino, porque em 2020 nós tínhamos poucos seguidores. Graças a Deus, nesses 3 anos, crescemos bastante. Então, né? Priscila, quem é Priscila? Priscila, a primeira coisa, hoje é uma mãe de 3 filhos, um com 26 anos, que é o nosso rapaz autista, por isso que nós estamos aqui. Então, nasci em São Paulo, mudei para a Itália aos 19. Na verdade, a minha ideia de vida era completamente diferente do que é hoje, né? A gente recebe uns desafios na vida que, na verdade, são bons desafios, que levam a gente para ser pessoas melhores e para ter uma visão do mundo melhor. Então, eu vim para estudar moda e comecei a trabalhar com moda, conheci Cesare, que hoje é meu marido, e tivemos 3 filhos. O nosso segundo filho, Nicolò, ele tem uma doença genética que se chama esclerose tuberosa e uma das consequências da doença é o autismo. E isso que fez, né, mudar a minha carreira. Na verdade, eu por anos trabalhei na moda, mas a um certo ponto eu senti a necessidade de mudar e de ir para o mundo, esse mundo do autismo, que era um mundo que estava muito vazio ainda aqui. Estava precisando de muita ajuda para sensibilizar, para contar o que era, para envolver toda a instituição pública, particular, na verdade, dar uma resposta às crianças que mereciam uma resposta no mundo do autismo. Então, em 2000, eu mudo a minha vida, né? E começo uma nova fase. Na verdade, não foi em 2000. No começo, eu trabalhava com moda e com a Associação ANSA, que hoje eu sou presidente, né?
Pô, foi uma boa transformação, mas foi que você, né, desculpa, você mesmo comentou, é um desafio, e eu lembro que em 2020, o sucesso que foi a sua entrevista, porque inicialmente a gente falamos de autismo, mas o principal foi essa sua garra, esse engajamento como mulher, com, no início com um objetivo, mudou-se no meio do caminho e levantou essa bandeira. Não, eu vou falar de autismo, porque você comentou em 2020, foi para os Estados Unidos escutar os médicos lá, veio ao Brasil e essas opiniões fizeram com que você falasse, não, eu vou firme e forte nesse assunto, porque tem muitas mães, inclusive, que até hoje me perguntam, tem como você mandar o link daquela entrevista com a Priscila ou o telefone? Então eu fico muito contente de poder, mais uma vez, estar aqui contigo no 10 Perguntas. Eu queria só falar uma coisinha a mais. Na verdade, o que me fez me engajar com a associação não foi tanto o autismo naquele momento, mas foi como os pais se sentiam, principalmente as mães na época, né? Porque eu vindo dos Estados Unidos, eu trazia uma nova visão. A visão na Itália ainda era a visão da mãe geladeira. Então, a culpa do autismo ainda era da mãe. E eu via muita raiva, tristeza e culpa nessas mães. E eu não sentia isso. Eu tinha uma alegria de estar com meu filho, eu não tinha raiva da situação. Então, eu sentia a necessidade de participar da ANCSA, que estava nascendo na época em Novara, justamente para tentar ajudar esses pais, essas mães principalmente, a ter uma visão melhor e mais rica em relação ao autismo e em relação aos próprios filhos. Aí que é a minha transformação. Sim, sim, sim. Entendi. Pri, tá travando um pouquinho, só volta um pouco, você falou que nos Estados Unidos já era um assunto já avançado em relação à Itália, que não tinha isso? Exatamente, nos Estados Unidos era bem mais avançada a questão, né? Então, eles já não tinham mais a visão do autismo como uma relação com a mãe, né? Que era o que se pensava no começo, que era uma questão que a mãe tinha rejeitado o filho, rejeitado aquela gravidez, não sabia se comunicar com o filho, então, essa era o problema inicial. E nos Estados Unidos eles já sabiam, né, que é um fator genético e tinham tratamentos. Então, comportamentais, mas tinham tratamentos. E não tinha essa culpa em relação à mãe, que é fundamental para o tratamento também. Exatamente. E a ANSA? Como está? Vamos falar o que é a ANSA, porque daqui a pouco vamos falar sobre as novas conquistas, mas para quem está chegando na nossa live, os novos seguidores, os novos apoiadores, me perguntaram o que é a ANSA? Então, a ANCS é uma associação de pais nacional, na verdade, aqui na Itália, muito forte. Ela hoje tem 96 ANCSAs em toda a Itália. A ANCSA nasce por uma luta por direitos, por uma sensibilização em relação sensibilização em relação ao autismo. E assim também, Novara também nasce assim, com essa primeira ideia de sensibilizar, lutar pelos direitos, etc. Mas muito rápido a gente percebeu que, na verdade, a instituição pública, o SUS daqui, né, o que se chama ASLA, não estava pronta para dar a resposta que a gente precisava em relação de tratamentos para as crianças. E aí nós montamos a nossa primeira equipe em 2000, eram formada por 4 pessoas, uma neuropsiquiatra infantil, uma pedagogista, uma fono e um psicomotricista. E assim começamos o nosso centro, que era minúsculo na época, e ainda mais hoje cresceu muito, né? Maravilha. Olha, eu fico contente porque sobre esse assunto do autismo, embora não seja só na Itália, aqui no Brasil está se falando muito, né? E na semana retrasada não era sobre autismo, mas era sobre deficiência múltipla e intelectual. Eu trouxe Ana Luísa Ciscato, diretamente de Florianópolis, que esteve aqui com a gente, e também falando mais ou menos igual você, esse engajamento em estar buscando melhorias para o tratamento, né? Ela usa a dança, ela usa o teatro, usa a música a favor das crianças que têm a deficiência múltipla e intelectual. Você está à frente da ANSA 96, cresceu bem. Nós vamos buscar essas informações aqui
querendo saber de tudo o que vem acontecendo, de novidades dentro do seu trabalho. De 2020 para cá, muita coisa nova. Fale um pouco do que aconteceu nesses 2 anos e meio, né? 3 anos já. Então, foi uma loucura, né? Esses 3 anos, eu acho que a pandemia deu uma acelerada em alguns processos nossos, né? Há anos que nós vínhamos querendo, crescíamos em termos de número de crianças, adolescentes e adultos em tratamento, mas dar um passo a mais, que era nova sede e procurar novos espaços e alargar, né, a equipe dava um pouco de medo, porque tem uma parte econômica importante nisso tudo. Então, mas na verdade a pandemia nos obrigou, nós somos obrigados a abrir uma sede nova para os adultos, porque senão a gente teria que ter fechado pelo ano inteiro da pandemia e não era possível, as famílias iam ficar totalmente sem assistência, isso não era correto e não era nem não era um bem para as crianças, para os adultos, para os nossos rapazes, né? Para mim são eternas crianças. Porque eles, na verdade, precisavam de um tratamento sempre. Então, era importantíssimo ter esse tratamento. Então, nós abrimos, no meio da pandemia, em 2 meses, uma sede nova para os adultos, provisória, porque nós estamos reformando um pequeno sítio, que agora vai ficar pronto em outubro, que é a grande obra que a gente está lidando neste momento. E a gente E daí, nesse processo de começar a descobrir outros espaços para dar as respostas que a gente estava tendo a necessidade, a gente começou a olhar a cidade com outros olhos também. Então, o que que aconteceu? A gente começou a criar maiores assim, relações com outras associações ou cooperativas que já existiam na cidade e fomos tentando construir uma rede realmente muito profícua, que está dando muitos bons resultados. Então, hoje nós temos 255 entre crianças, adolescentes e adultos em tratamento conosco. São todos tratamentos individuais, todos tratamentos intensivos, que duram quase 12 meses por ano, porque a gente fecha só 2 semanas em agosto. Temos mais de 60, 65 mais ou menos profissionais trabalhando conosco, que são educadores, médicos, psicólogos, fono, quer dizer, toda a equipe médica que é muito rica e uma equipe muito formada, né? E aí também as necessidades que iam nascendo, a gente ia abrindo novas respostas. Então, nós abrimos um chamado CAD, que é um Centro Diurno de Adestramento per Disabili, que é um nome horrível, na verdade, mas é um centro mais para os adultos, com uma boa capacidade, mas que não conseguem dar o passo que deveriam dar. Abrimos um projeto muito lindo para crianças com autismo severo, que chama Projeto Colibri. Crescemos no Projeto Cultura, crescemos no trabalho com as escolas, porque, na verdade, isso é muito importante. E com isso, a gente está dando cada vez mais resposta. E não só mais respostas em termos de números de pessoas, mas uma resposta mais adequada para cada um deles. Que isso que é, eu acho, a parte mais fundamental do nosso tratamento. É a especificidade para cada um dos nossas crianças ou adultos que têm assistência, né? Essa é a grande diferença que fez para a gente. E, na verdade, então foi isso. A gente não estava pronto para dar um passo, mas tivemos que dar. E até porque uma das coisas mais importantes que eu acho que assim é bem importante ter muita consciência disso, que eu acho que não todo mundo tem, é que o autismo não é autismo, é um espectro. Quando você fala de espectro, você fala de um leque super amplo, com cada um é um diferente, cada um tem uma necessidade diferente. E tem também os chamados 3 níveis de autismo. Então, não dá para tratar o nível 1 do mesmo jeito que você trata o nível 3 e vice-versa. Então, para isso, você precisa de uma equipe muito formada, porque realmente é um espectro. É um espectro, não é uma categoria ponto.
Priscila, você comentou dos 3 tipos de autismo. Infelizmente tem uma travada, não sei se é só comigo que está travando, eu acho que não, porque ninguém comentou aqui na live. Você poderia falar novamente sobre autismo, não é autismo, é espectro, e tem os 3 tipos. Poderia falar novamente, por favor? Então, os 3 tipos, o autismo é dividido em 3 níveis: nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1 é o considerado autismo, era considerado autismo autofuncionamento. Agora a gente não fala mais assim, ou síndrome de Asperger, né? Os nomes estão mudando um pouquinho, porque na verdade varia muito em relação a algumas é uma particularidade que assim, se um autista tem muitos distúrbios sensoriais, ele pode ter um funcionamento muito alto, mas ser um de nível 2, né? Então depende de vários fatores. Mas o autismo é dividido em 3 níveis: nível 1, nível 2 e nível 3. E não dá para você fazer o mesmo tipo de tratamento para os 3 níveis. São 3 condições completamente diferentes e você precisa ter tratamentos específicos. Não dá para fazer, para improvisar a mesma coisa para qualquer nível. Essa é a grande diferença, que é o que eu vejo que faz muita falta em muitos centros. Muita gente se forma em alguns tipos de uma formação, mas não tem a especificidade, que é o que a gente tem e é o que faz a diferença. Inclusive, você comentou sobre formação. Acabou de chegar aqui uma pergunta aqui de São Paulo, e minha produtora falou: olha aqui o computador que tem uma pergunta para ela. Até você escreveu aqui. Ó. Então não basta uma formação geral em autismo para trabalhar com todos os tipos de autismo? Não, de jeito nenhum. Isso é importante ter essa consciência. Então, na verdade, o tratamento mais conhecido, que é mais validado, é o chamado ABA, que é Análise do Comportamento Aplicada. Esse é o indicado para o autismo. Mas na análise do comportamento tem vários ramos e é isso que faz a diferença. A maioria das formações que existem, assim, para um tipo, para um nível de autismo, vamos dizer, mais, eu chamaria de um standard, né? Que você não precisa de algumas especificidades, nós temos. Mas quando você tem um autista severo, não funciona. Geralmente, o que acontece? Alguns grandes, nós tivemos um Vincent Carbon, que é um dos maiores do ABA no mundo, ele trabalha em Nova York. Quando ele esteve conosco, em 2014, eu acho, 15 mais ou menos, ele foi exatamente o que ele falou. Vocês têm casos muito severos. Eu não posso ajudar. O ABA de terceira e quarta geração, que é o que a gente usa, não pode. E você precisa procurar um outro tratamento, que é sempre análise do comportamento, mas se chama Essential for Living, que é um outro tipo de avaliar, é um método, é uma ciência, precisa de uma formação específica. José Augusto, eu estou te perdendo, você está me ouvindo? Sim, Tá. eu estou aqui. Deu uma pequena travadinha, mas eu estou ouvindo bem, estou ouvindo. Tá. Então, o Essential for Living tá na análise do comportamento também, mas é um método para você avaliar e tratar pessoas com autismo severo, não só autismo, na verdade, com todas as deficiências severas. E faz a diferença. Você ter uma formação dessa, você consegue resultados onde você não consegue com o ABA mais standard de terceira e quarta geração. Então, realmente tem uma diferença importante. E isso é fundamental. Assim como precisa de outro, que é o conectivo afetivo, porque a necessidade deles são completamente diferentes. Em termos de, não tem deficiência intelectual, eles têm capacidade, aliás, às vezes tem 170, 180 de QI, mas tem uma dificuldade na relação, lidar com as emoções, às vezes os distúrbios sensoriais. Então, é muito importante. E é muito importante para uma equipe, quando você trabalha num centro, que você tem uma equipe formada, você ter uma equipe muito rica, com vários tipos de formação. Por exemplo, eu não aconselho
uma pessoa fazer um tratamento só DIR. DIR é um outro método, chama DIR Floor Time. Eu não aconselho fazer só, mas ter alguém na equipe ou algumas pessoas da equipe com a formação DIR é importante para você usar em alguns momentos do tratamento. Assim como o TEACH, que é um outro método mais antigo que a gente usava há muito tempo atrás. Não é o que a gente usa hoje, mas ter aquela formação enriquece a equipe e ajuda os tratamentos. É como uma Mary Poppins, né? Que tinha aquela a mala cheia exatamente, você precisa de uma equipe cheia de instrumentos. Quanto mais instrumentos, melhor você consegue fazer um projeto individualizado para aquela criança, adolescente, adulto, o que for, não importa, e vai conseguir obter resultado. Quando você começa a tratar no modo mais generalizado, o resultado é menor. E a um certo ponto ele para. Essa é a outra. E você assim consegue mudar o tratamento. Tá certo, tá certo. Deixa eu aproveitar, mandar um grande beijo para uma pessoa que também foi muito importante, ainda é muito importante na sua vida, que é a doutora Silvina Figueiredo Gouveia, pedagoga e fundadora da Escola Nova Lourenço Castanho, que entrou aqui agora na nossa live. Fico muito contente que ela esteja aqui Muito com a gente. querida, tia Silvinha. Beijo. Deixa eu tive a honra de participar do 14º Congresso de PLOC, Trabalhos Feitos em Sala de Aula. Ela me convidou para mostrar uma entrevista feita aqui de 10 perguntas, onde a pauta é eficiência mútua e o intelectual. Muito obrigado, Silvia, que está aqui com a gente. Espero ser convidado novamente. Ela entrou e o Peter estava aqui também com a gente, mandou um abraço para ela aqui. Eu estou vendo aqui pelo meu WhatsApp aqui, do business aqui do meu computador. Para você que são 20 horas e 22 minutos no Brasil, 2 horas e pouco lá em Novara, na Itália. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, a presidente da Associação ANGSA, Associação Nacional de Pais com Autismo na Família, diretamente de Novara, Priscila Baisdorf. Priscila, como foi na pandemia? Porque você já falou rapidinho que na pandemia afetaram-se muitas coisas. Muitas pessoas, como você falou, que não vamos fechar, precisamos continuar firmes nesse processo. Então, o que a ANGSA fez para as famílias, o que veio de mais forte, de onde tiraram força para que na pandemia vocês pudessem, inclusive, continuar firmes e crescer dentro da Itália? Então, o que mais aconteceu na pandemia são duas coisas principais, né? Uma é o diagnóstico das crianças pequenas que não foram feitos, chegaram atrasados, perderam 2, 3 anos de vida, muitos deles perderam 2, 3 anos, os primeiros anos de vida de tratamento. E isso, na verdade, é quase um crime. É uma pena, não foi culpa de ninguém, foi a culpa de uma pandemia, mas hoje a gente sabe que tratando criança Sim. pequena, quando a gente começa o tratamento há 1 ano, a evolução de 1 a 2 anos é incrível. De 2 a 3, 4 anos, ainda tem muita evolução. Então, perder os primeiros anos é uma pena muito grande. Então, esse foi um problema muito grande que nós estamos enfrentando até hoje, porque, obviamente, a quantidade de diagnóstico que foi acumulado e foram feitos depois. Então, crianças que estão precisando de tratamento agora e geralmente estão mais graves porque não tiveram nem a escola, nem o tratamento, eles ficaram muito isolados nas casas, né? Imagino. Isso foi muito complicado e a gente está lidando. Para você ter uma ideia, o ano passado nós começamos, nosso ano é setembro, julho, né? Temos 130 pessoas querendo entrar para ter tratamento conosco. Quer dizer, é um ritmo muito, um terço, a metade do que a gente trabalha hoje, né? A gente não teria nem não temos condições de dar resposta a todos. Mas o diagnóstico precoce é fundamental e muda a evolução da vida da criança. E outra que eu acho talvez até mais triste, mais complicado, foram nos adolescentes, a maioria deles com funcionamento alto,
que ficaram isolados no período da pandemia, fechados em casa, e voltar para a vida normal foi muito difícil. A maioria teve muito abandono escolar, muito abandono de trabalho, e os poucos que conseguiam trabalhar, e muito tentativa de suicídio. Então foi assim, foi um ano muito, foram dois, estão sendo ainda, anos muito difíceis para recuperar essa molecada que, eu digo sempre, né, os graves estão protegidos pela gravidade deles. Por mais que sejam graves, tem muito para fazer, é difícil para as famílias, mas eles não estão tão expostos à sociedade, não tem tanta cobrança da sociedade, dos pais, dos professores. Esses outros que são mais competentes têm muita cobrança, eles estão expostos, mas eles nunca conseguem entrar totalmente. E na pandemia eles se fecharam e ficaram bem, né? Então, para poder tirar eles de casa de novo e recomeçar um tratamento, recomeçar um percurso escolar ou de formação, nós tivemos que nos reinventar mesmo. Então, tanto é que Imagina. uma das sedes novas a gente abriu dentro de um polo social, onde tem um restaurante social. Agora a gente está abrindo uma fábrica de macarrão e tem uma horta para poder criar formas de formação que fossem mais práticas, mais envolventes, com uma equipe de profissionais, psicólogos, educadores, não só a equipe de escola, porque eles estavam precisando de uma assistência maior. Isso foi uma das grandes ações que nós fizemos e que teve um resultado muito, muito bom, e está tendo, mas é um desafio muito grande. Esse é talvez um dos maiores desafios depois da pandemia. Você comentou agora sobre o projeto Colibri. Você já comentou um pouco. Infelizmente, eu não sei o que você agora está falando um pouquinho. Não sei se está falando só para mim. Até gostaria que alguém pudesse falar um pouco aí, se está falando para mais pessoas, mas você comentou rapidamente sobre o projeto Colibri. Por favor, pode falar mais um pouco desse projeto? Essa, vamos dizer, que é o nosso diamante. Eu posso dizer que e nesse momento é o top do top nosso, assim. Então, graças a essa formação do Essential for Living e um trabalho de anos, né? Nós traduzimos o manual para a Itália, nós trabalhamos durante a pandemia junto com os americanos na construção de um modelo para conseguir, como é que se diz, fazer todo o follow-up dos tratamentos. Então, eles transformam em gráficos muito claro, chama PAT, na verdade. Esse é um instrumento, foi oficializado em junho desse ano. Graças então, a todo esse percurso de formação, a nossa equipe estava pronta para um novo desafio. E depois da pandemia também aconteceu qual que era o nosso modelo de tratamento com criança, né? O nosso modelo de tratamento com criança, que é o projeto Cucciolo, é um modelo que nós vimos nas casas, então nas escolas. A criança vinha muito pouco no nosso centro. Elas iam mais nas casas, eram os nossos profissionais que iam nas casas e nas escolas. Por quê? Porque você trabalhando com os pais, com os irmãos, com a babá, com as professoras, com as avós, com quem tiver, e a criança no ambiente natural, ela aprende mais, generaliza mais fácil o tratamento, então é mais eficaz. Mas tinha um grupo de crianças que nós não conseguíamos ter resultados. Não só nós, como outros, né, aqui na cidade. E aí começou o projeto Colibri, nasce de um diálogo muito rico com o nosso SUS e com o Comune de Novara, com a nossa cidade. Porque nós tínhamos primeiros 10 crianças, as primeiras 10 crianças, onde 2 estavam sendo declaradas que não podiam mais frequentar a escola, pela gravidade que tinham. Elas tinham 5 anos, então era um crime não poder mandar a criança para a escola. Mas nós tínhamos que arrumar um jeito de dar uma resposta a essas crianças. Então, o Projeto Colibri nasce para criança com autismo severo, problema de comportamento e situação de família frágil. O que é situação de família frágil?
muitas famílias estrangeiras que moram em condições difíceis, famílias italianas em condições difíceis, famílias que emotivamente estavam muito frágeis e não conseguiam acompanhar um tratamento em casa. E aí nasce o Projeto Colibri. Para isso também a gente reformou em 3 meses um espaço, são 300 metros quadrados, todo pensado para esse tratamento. Nós começamos com 10 crianças, aliás, um enorme sucesso, porque são 10 crianças, que é tudo pago pelo governo, o tratamento totalmente pago pelo governo. Aliás, uma das grandes mudanças, né, é isso, que muitos dos nossos tratamentos hoje são pagos pelo governo. E Projeto Colibri começou com essas 10 crianças, hoje tem 18, que não eram verbais, com enormes problemas de comportamento, não conseguiam ficar numa sala de aula, não conseguiam fazer atividades. Nós tínhamos algumas crianças que tinham 3 operadores para ela, mas hoje, das primeiras 10, 9 são verbais. Todos estão na escola, todos tiveram uma evolução gigantesca, fora um, na verdade 2. Um que tem uma doença genética também muito grave, então a condição dele é mais grave, e uma outra que é um desafio ainda grande para a gente pelos problemas de comportamento que ela tem. Mas 9 são verbais hoje. E dos 18, 15 são verbais. Então, uma mudança incrível. E essas eram as crianças que um ABA normal não daria resposta. Não conseguiria dar resposta. Você precisa de um outro tipo de método, que o Essential for Living dá essa resposta, mas você tem que ter uma equipe já muito formada. Foi muito difícil, muito caro para começar com esse tratamento, porque nós tivemos que formar uma equipe dedicada e o espaço e investir, graças também na Itália nós temos um sistema muito bom de projetos, de apresentar projetos e receber um contributo para começar um projeto novo. Então a região de Piemonte financiou a primeira parte do projeto, depois o SUS daqui, né, a ASL está cobrindo junto com o Comune. E isso para nós, então, hoje os 18 crianças estão todas com um tratamento pago pelo governo e com respostas maravilhosas. Essa é. E é um projeto que está tão rico que a gente foi apresentado no Ministério, aqui nós temos o Ministério da Deficiência, como modelo de tratamento para esse tipo de autismo a nível italiano. Essa capacitação, você comentou muito pouco isso, se não me falha a memória, em 2020. E como você mesmo falou, eu também comentei contigo, muita coisa aconteceu. Essa capacitação de profissionais é uma das conquistas mais favoráveis nos últimos anos, porque precisamos atender essas crianças que você mesmo fala, que teve aí os estrangeiros que chegaram aos montes, os italianos também, que, como você mesmo comentou, em vida frágil. Quer dizer, atender todo mundo não é fácil. Se vocês não estiverem preparados, e acho que a pandemia parece que vocês ficaram mais interiorizados, preocupados com o que poderia acontecer num futuro tão próximo, né? A capacitação, bom, é importantíssima a parte de formação, né, da equipe. Nós investimos muito dinheiro como associação. Sempre foi um dos nossos objetivos desde o início, ter uma equipe super formada. Então, todo ano tem um budget para a formação da equipe. Nós trazemos os americanos 2, 3 vezes por ano. Esse ano teve a primeira convention europeia do Essential for Living, que foi aqui na Itália, onde participaram, na verdade era aqui em Novara, mas era um evento mundial e participaram pessoas do mundo inteiro. Isso foi assim, para a gente um grande sucesso, mas não tanto sucesso pessoal também, lógico, o fato de a gente conseguir trazer a Europa esse método que até pouco não era usado, né? E faz diferença. E muda os adultos graves, muda as crianças graves, muda a visão da equipe. É incrível. É uma coisa que realmente vale a pena de investir. E é necessário, não só vale a pena, é necessário. Priscila,
diz uma coisa, aqui no Brasil, qual é a sua visão em relação a esses tratamentos, todos que você vem comentando a favor do autismo? Pode dizer que se eu posso falar assim. Não entendi. Em relação ao Brasil? Exatamente, você tem informações, Eu, tem eu conversa não, com a não, população? não, não tenho muita. Eu sei que Essential for Living já chegou no Brasil, porque nós temos um contato direto com os dois que escreveram o método, né? E eu sei que já estiveram no Brasil, mas eu acho que está bem no começo, mas já chegou. O ABA é muito forte, é o mais forte, é o mais usado. O que eu acho, mas isso não é uma questão de Brasil. Eu vou falar, mas eu não conheço a realidade direta do Brasil. O que eu vejo em geral, a grande diferença do nosso centro e de muitos centros é que o nosso é um centro grande. Então, você tem 65 profissionais, trabalham o dia inteiro. Isso é, a gente investe muito tempo no trabalho de equipe. O que é o trabalho de equipe? Todos os nossos serviços, nós temos vários serviços para cada tipo de autismo, para idade, etc. Eles perdem pelo menos 2 horas, perdem, eu acho que ganham, né? 2 horas por semana em trabalho indireto de equipe, fora todo o trabalho indireto dos profissionais, dos consulentes, porque o ABA, a gente chama de consultor ABA, né? Que é o que faz o projeto da criança. Essa parte de trabalho indireto é um custo muito grande. E essa riqueza de uma equipe muito grande e ter muitos casos, né? 255 casos não são poucos, isso faz muita diferença. Nós trazemos os nossos americanos, que não vêm 255, mas vêm milhares, isso também enriquece muito. O que eu vejo em muitos lugares, eu imagino que no Brasil também aconteça, é que são pessoas que se formam, são bons profissionais, mas às vezes trabalham em 2, 3 pessoas. Então, a visão é limitada, a experiência é limitada, e não é que seja ruim, né? Às vezes são profissionais muito bons, mas quando você tem casos mais complicados ou desafios maiores, ter uma equipe maior faz diferença. E ter muito mais também capacidade de investir na equipe, né? Quando precisa, a gente pede ajuda para quem sabe mais que a gente, né? Essa é a outra Não dica. tenha dúvida, né? Né? Tá certo. Nós, na outra live, você não me fala, eu tinha até comentado que você precisaria vir ao Brasil e fazer um congresso, conversar com as pessoas, Seria porque muito bom. eu acho que na Lourenço Castanho tem uma pessoa, um pai de uma criança, que ele é presidente nacional de uma associação. A doutora Silvinha chegou a me indicar, eu fiz contato com ele, mas infelizmente acabou que não deu certo. Mas eu achei muito interessante, porque essas suas conquistas, que não são pequenas, precisam chegar para o mundo todo, né? Mas você está na Itália. Mas você Exatamente. tiver interesse, Mas se então, ó, poderia eu fazer um estou papo com a chegando doutora aí Silvinha, em dezembro. organizar algumas reuniões para falar. Tá falhando um pouco. Eu estou chegando aí em dezembro. Então, de repente, podia até marcar alguma coisa. Sim, vamos viabilizar. Vou falar com a doutora Silvinha, ela, com certeza nós vamos viabilizar esse encontro. Para você que está chegando aqui agora no nosso live, são 21 horas e 38 minutos, 2 horas e pouco lá em Novara, na Itália. Eu sou José Augusto, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas a presidente da ANSA, Associação Nacional de Pais com Autismo na Família, Novara, Priscila Weisdorf Passini. Priscila, bom, várias conquistas, mas dentro dessas conquistas, sempre tem algo que está lá, que ainda vem te preocupando todos esses anos à frente da ANSA. Qual seria? Então, vamos falar. Primeiro das conquistas, né? Projeto Colibri é uma grande conquista. A outra grande conquista, eu acho que talvez a mais transversal, é o fato de a gente ter um diálogo constante com as instituições públicas. Então, nós Isso. começamos com o nosso centro, tudo era a associação que pagava, depois, obviamente, foi crescendo, as famílias pagavam. Hoje, 50% das crianças, jovens e adultos têm tratamentos pagos pelo governo. E eu acho que a gente vai dar um pulo maior agora no segundo semestre, começando o ano agora, né?
Nós começamos o ano em setembro, eu acho que janeiro, fevereiro vai dar um novo pulo, porque a gente conseguiu um fundo mais da região Piemonte, então tem uma... E isso é uma grande vitória, porque não dar tratamento por questões econômicas, né, é muito difícil. Então, Sim. lógico, nós fazemos uma arrecadação de fundos importante para garantir a cura, mas às vezes não consegue dar o tratamento como a gente gostaria ou não a todos como gostaria, né? Então, tendo o público que paga, isso faz muita diferença para as famílias, que já são famílias que têm uma dificuldade grande, são umas famílias que já enfrentam né, a maioria das nossas famílias, um só dos pais trabalham. Oi, tá me ouvindo? Infelizmente travou. Você comentou um pouquinho antes que no segundo semestre, quer dizer, que agora começa e aí travou. Então, no segundo semestre, quer dizer, para nós começou o semestre agora, em setembro, então acho que fevereiro, março, nós vamos conseguir que uma boa parte, chegar a uns 70% dos tratamentos pagos pelo governo. Isso quer dizer garantir o direito à cura, né, ao tratamento. Isso muda para as famílias, quer dizer que todo mundo vai ter acesso, e isso é uma grande vitória. Uma outra grande conquista é exatamente a que eu falei, aquela sede que a gente está trabalhando junto com uma cooperativa, que é um polo social, de fazer um trabalho com os adultos. E nesse percurso nós temos 2 que foram empregados no restaurante, mais 4 que agora estão acabando a formação. Com certeza um deles vai entrar no restaurante, eu acho que 2 vão entrar na fábrica de macarrão. E essa é outra enorme conquista, né? Conseguir colocar e abrir o mercado de trabalho para alguns deles que não teriam acesso normal é realmente uma vitória gigantesca. Agora, os desafios são muitos. Os desafios são incríveis também. Essas são as conquistas. Essas foram as conquistas. O desafio, vamos dizer que agora você está travado. Preocupações. Oi? Tá me ouvindo? As conquistas são enormes. Agora, sempre tem uma preocupação que você tem. Depois a gente fala do desafio, mas uma preocupação ao longo desses anos continua contigo aí. Você comentou das conquistas. Então, eu acho que a maior preocupação que eu tenho... Eu tô. Agora eu tô. Você tá? Tá meio ruim, né? Vou tentar tirar. Tá travando tudo. Eu não sei se está travando só para mim. Gostaria que alguém pudesse falar. A minha prima Fátima de Ribeirão Preto, Cuíca, um grande cantor que está aqui com a gente. Alguém que pudesse falar. A minha amiga Bahia, que está aqui também do Ação Social, faz um trabalho maravilhoso no terceiro setor. Se alguém pudesse falar se está travando, só eu estou sentindo isso aqui. Estou tendo esse travamento com a imagem. Preciso que mais alguém que também está travando. Eu tirei o Wi-Fi agora, vamos ver se vai melhorar. Tá melhor? Tá, melhorou muito. Então tá, porque eu tirei o Wi-Fi. Então, bom, vamos lá. Então, qual que são as maiores preocupações? Então, eu também tive um grande desafio na minha vida nos últimos anos, né? Agora eu vou me emocionar, porque eu já sei que eu vou falar da minha mãe. Tia Silvinha tá aí, vai ouvir e vai... Minha mãe morreu em 2021. Desculpa, gente, mas faz parte também. Faz parte, não se preocupe. Então, o desafio, esse foi um grande desafio também. Minha mãe me ajudou muito e ter uma pessoa para ajudar, deixar um pouquinho mais leve essa carga que a gente tem, é muito importante. E enfrentando a doença dela, enfrentando, né, depois o fato de não ter mais a ajuda dela e depois a falta dela mesmo, me abriu os olhos para muitas famílias que não têm, nunca tiveram ajuda. E
E aí começou uma preocupação muito grande, né? Porque, na verdade, as famílias precisam de tempo, precisam de momento para elas precisam, elas envelhecem, elas estão cansadas. Na pandemia, também outra coisa que aconteceu, nós tivemos que colocar em institutos várias crianças, foi muito difícil, 12, 13 anos. Há muitos anos que eu acompanho as famílias procurando instituto, colocando quando a família não dá mais conta, quando acontece um problema grande ou de saúde, ou a criança começa, o adulto começa a ter um problema de comportamento que a família não dá mais conta. E o que que eu vi, né? Quando minha mãe ficou doente, a gente foi ver várias instituições. Eu não sabia como é que ia ser o percurso de doença da minha mãe. Então, eu não sabia quanto que ela ia precisar de mim. E, e aí a gente começou a procurar, porque eu falei, se eu precisar de um apoio para o Nico, eu preciso ter uma estrutura que eu acolha. E não tinha, a pandemia chegou e isso acabou, a gente acabou não tendo essa oportunidade de começar um percurso, porque as instituições estavam fechadas. E, na verdade, minha mãe, foi muito bom estar com ela e o Nico conosco durante toda a doença dela. Mas eu decidi naquele momento que era necessário começar a pensar num percurso da vida dele, porque a vida dele não pode depender só da minha vida. Acontece na maioria das famílias. O meu maior desafio é exatamente isso. Nós conseguimos uma coisa maravilhosa para o Nico, é uma instituição, ele fica de segunda a quarta, num projeto um projeto lento, que vai devagar, até na semana que vem ele vai ficar 10 dias, vai para a praia com eles. É um passo atrás do outro, mas é um projeto muito rico. Agora, eu pude escolher, eu fui procurar as instituições, eu tive tempo para fazer isso. Então, um dos meus maiores objetivos é exatamente isso, acompanhar as famílias a perceberem que é importante dar esse passo. Porque se você não dá no momento certo, você dá no momento pior, que é o momento da emergência. Quando você dá no momento da emergência, o que que acontece? Você acaba, teu filho fica numa instituição que não é boa, que não está pronta para acolher um autista, não está preparada, não está formada. Você não fez a preparação, você não preparou a equipe, não fez a passagem. O Nico fica 3 dias agora lá, 2 dias no nosso centro. As duas equipes se falam, tem todo um coordenamento, uma coordenação em torno disso. Quer dizer, ele está bem, ele vai bem, ele volta bem. Nesses últimos anos eu já consegui colocar outros dois, os dois adultos nesse mesmo esquema, e isso é um sucesso. Na verdade, é um sucesso para todos. É um sucesso para a família, para eles e para os irmãos. Gente, os irmãos têm uma sobrecarga gigantesca nesse mundo, né? E a gente não pode deixar essa herança para eles. Eles já vão ter a herança de qualquer jeito, de ter que acompanhar de algum jeito. Mas eles não podem renunciar à vida deles para cuidar dos irmãos. Então, tem que ser preparado isso. E o desafio maior, é achar as instituições, ou o que vai ser necessário, provavelmente, construir uma instituição aqui. E que nunca vai ser a resposta para todos. Então, mas a coisa mais difícil não é nem ter a instituição, é acompanhar as famílias a não se sentirem culpa de dar esse passo, enquanto elas estão tranquilas, enquanto o filho está bem, porque a maioria não é assim. A maioria acontece quando já não aguentam mais. E eu tive a semana passada, não, há 3 semanas atrás, eu levei um grupo de autistas e pais para eles não saem de férias, para passar um dia na montanha. E eu vi a diferença de um ano para outro, como os pais estão envelhecendo. E como é difícil, e como essa relação fica sempre mais forte entre pais e o filho, e esse passo é mais difícil de dar. E não é saudável. Na verdade, a gente acha que a gente dá o melhor para eles. A gente dá muita coisa boa mesmo. Por isso que eu acho que o Nico não tem que ficar 7 dias por semana lá, tem que ficar só 3, ó, porque eu ainda tenho muita coisa para dar.
mas vai ter uma hora que eu não vou ter tanta força. Vai ter uma hora que o que eles oferecem é mais do que eu ofereço. Só que tem que ser é Sim, um passo de cada vez. Como a gente faz com criança na escola. Começa com a escolinha, faz um dia, depois vai dois, vai três. É o mesmo percurso, mais complicado. Tem a questão da residência, tem a questão da adaptação e tem vários fatores que são às vezes complicados, mas é importante, eles são adultos, eles não são mais crianças. E eu acho que a Itália, como o Brasil, nós temos essa questão do cuidar muito grande, de se sentirem culpa de não estar cuidando, né? De colocar numa instituição é como se fosse um abandono. E não é, não é. Se a coisa é bem feita, se a instituição é boa, não é. É um passo como os outros filhos dão. Só que você decide às vezes por ele. E para você não decidir tudo por ele, você tem que fazer várias experiências. Tem que poder experimentar para dizer, esse lugar está funcionando, esse não. Eu tive uma a Analisa, uma outra menina, nós passamos por 4 instituições até achar a certa. Mas pudemos passar por 4. Outros 4 adultos que eu coloquei de 2017 a 2020 acabaram em instituições horríveis, porque era onde tinha lugar e não estavam prontos para recebê-los, não tinham um projeto certo para eles, não tinha todo um projeto educativo, não tinha uma formação de equipe. E isso não é justo, isso é errado. Não é dar o passo, mas é o errado. Mas, então, mais uma vez, né? O desafio da minha mãe me ajudou a ver isso e a acordar e a tomar essa decisão, que não é fácil. Eu acho que é a decisão mais difícil dos pais, de uma criança com deficiência, mas a gente tem que aprender a ver como eles estão. Se eles estão bem, é um passo para fazer. E é importante, porque mais cedo ou mais tarde acontece, de algum jeito. Ou é numa instituição, ou é com uma cuidadora, ou não sei, ou com irmãos e alguma coisa acontece. E eles são mais jovens, como todo filho, né? Então, esse eu acho que é o grande desafio. Outro grande desafio é em relação a todos os autistas com funcionamento alto, a esse acompanhá-los a ter uma maior inclusão na sociedade, porque eles precisam disso, né? E a sociedade não está totalmente pronta, e a gente, nós, associações, nós pais, nós, pessoas da comunidade, temos o dever de abrir as portas, de criar oportunidades, de criar pontes, de facilitar essa situação. O trabalho que eu fiz com as empresas nos últimos anos, na verdade, a ideia inicial das empresas é a arrecadação de fundos. Eu tenho muita sim, empresa, né? Eu tenho 28 empresas que me ajudam regularmente todo mês, fora fundações, etc. Então, assim, graças a Deus eles existem. Mas o maior passo que eu fiz com eles não foi a parte de arrecadação de fundos, que é mais fácil. Foi a parte de criar projetos, de abrir portas. Se um dos nossos rapazes não tem condições de trabalhar porque a lei não permite pela gravidade, etc., achar um projeto que ele tenha um trabalho, mesmo que não seja um trabalho efetivo, mas que ele tenha a dignidade do trabalho. E isso nós sim. estamos fazendo um trabalho maravilhoso. Nós tivemos uma associação de Milão que nos acompanhou, nós formamos 50 pessoas da parte de empresários, assistentes sociais, deficientes, professores, educadores, fundações, tudo no que se chama prática de comunidade. É exatamente como você construir uma comunidade para que possa criar essas pontes, acolher, pensar juntos, achar a solução. Isso faz muita diferença, porque nessa batalha você não está mais sozinho. Você está junto com muitas outras pessoas que te ajudam a pensar, que te ajudam a achar solução, que te ajudam a achar dinheiro, que tem uma outra visão, né? Porque a visão deles é de empresários, é de empresa, é de profit, então é muito rico. Mas
eu acho que o grande desafio é eu conseguir que todos os autistas de um certo nível que têm condições de fazer um mínimo de trabalho consigam achar o lugar deles nesse nosso mundo aqui e ter uma vida digna, porque é todo mundo o que a gente quer é que eles tenham uma vida digna, feliz, podendo contribuir com o que eles podem para a comunidade. Essa eu acho que talvez essa seja a maior conquista nossa, se eu for olhar assim mesmo. Essa rede de pessoas e empresas e projetos, eu acho que eu faço parte hoje de uns 15 projetos na cidade, com o museu, com o supermercado, com a Barilla, com empresas assim. E eu acho que talvez essa seja a maior conquista e a mais fundamental para o sucesso da associação. Pô, do jeito que você está indo, daqui a pouco eu posso escutar a nova presidente italiana, Não, Priscila Paisova Passini? não, não, não. Não, não, política não, já falei, política eu me meto. Eu jogo com todos os partidos e me dou bem com todos, mas não me meto em política, não. É mesmo? Mas É, já foi convidada. já fui, Já foi convidada. já fui. Várias vezes, mas não. Eu tenho que fazer a Não, né? luta pelos meus autistas, e aí eu tenho que lidar com todos os partidos, e todos eu consigo. Isso é outra coisa muito boa, né? Eu me dou bem com todos. Então, destra, direita, esquerda, não importa. A gente trabalha com todos e com todos lutam junto conosco, e isso também é outra grande vitória. Hoje nós temos um governo de direita na cidade de Novara, já tivemos de esquerda, tivemos antes de direita, e todos fizeram a mesma luta conosco. Isso para mim é uma grande vitória. Porque, na verdade, não é uma questão política, é uma questão de uma necessidade social, né? E de uma inclusão, de uma dignidade e de uma vida de comunidade mais rica. É isso que a gente quer que todo mundo possa entender, que a pessoa com deficiência, com autismo... Tá me ouvindo? Estou ouvindo. A pessoa com Então, deficiência? que a pessoa com deficiência ou com autismo, ou qualquer diferença que seja, ela sempre pode dar uma contribuição importante para a comunidade. Está a nós a criar essa oportunidade. Mas depois eu vejo a alegria das empresas que descobrem o nosso mundo. É uma riqueza infinita para todos nós. E um desafio, não é fácil, não é nada fácil, é tudo bem complicado, precisa de muita. Amanhã de manhã eu tenho uma reunião justamente para falar de estruturar o chamado Job Coach, que é toda a parte que faz acompanhamento para os trabalhos, mas com certeza você traz resultados, consegue. E as vitórias, assim, são alegrias gigantescas. Nós temos hoje, você gosta de música? Hoje nós temos um grupo que chama Itamburi Uniti, que eles tocam bateria, principalmente, guitarra, bateria, e são todos autistas gravíssimos, não verbais, a maioria deles. E se você vê um show deles, você não acredita. A gente tem 9 datas daqui até dezembro marcadas. E em festivais até, assim, um festival Novara Jazz, que é um festival importante de Novara, é a segunda vez que nos convida para participar. E não por piedade, mas pelo que eles fazem, que é maravilhoso. E no palco eles são músicos. Eles são músicos no palco. Eles não são autistas, não são, eles são músicos. Ponto, acabou. E é uma alegria isso. Eu vi um vídeo, acho que foi esse final de semana, num parque, onde acho que você até gravou um vídeo, foi bem legal. Depois, acho que infelizmente, depois você tem um vídeo completo? Eu tenho, isso, não, aquele foi um show que teve um evento chamado Fora Novara. Eram vários grupos e um deles era o nosso. Tenho vários, na verdade, né? Não tenho um só. Agora eles têm dia 16, eles tocam no Museu de Novara e dia 24 no Novara Jazz. E depois outras datas que eu não me lembro, novembro, não sei.
Priscila, antes de eu formalizar a última pergunta, onde eu vou falar sobre objetivos e metas para os próximos anos, como você, eu também tenho os meus apoiadores, no qual eu preciso mandar um abraço. Eu já quero agradecer ao escritório da advocacia comprometido nas causas que, graças a Deus, faz 10 anos atuando na área criminal, que é a Raul Carnelos Vargas do Amaral Advogados. É um escritório da nossa grande amiga, Raul, que esteve aqui também no 10 Perguntas, é nosso novo apoiador. Rapidinho, mandar um abraço para todos, porque a gente fecha essa live sempre da melhor forma. A empresa Seiva, do nosso grande amigo Ricardo Gouveia Bresser Pereira, é o nosso mais novo apoiador. A empresa que se orgulha em ser um marketplace com o compromisso de selecionar empresas responsáveis para oferecer somente produtos que sejam, ao mesmo tempo bons para as pessoas e para o planeta. A Bresser Assat, o nosso também grande amigo de infância, Rodrigo Pereira, que está aqui com a gente já faz mais de 4, 5 meses, mas faz 5 meses que ele está aqui com a gente. É uma empresa que tem mais de 15 anos de excelentes resultados no mundo nos blocos de ações do mercado financeiro. A empresa administra fundo de ações e multimercado. Mais informações, bresserasset.com.br. WJR Criativo, que é uma pessoa que faz uns trabalhos muito bonitos na área da informática e de criação de design. Foi ele que foi um dos nossos principais aqui articuladores do nosso banner. Inclusive, agora estamos com 3 anos, eu tinha prometido. 3 anos, não é fácil manter o programa de uma live a cada 15 dias. São 67 programas desde que inauguramos aqui nas plataformas. São 670 perguntas para profissionais como você, inclusive, Priscila, que enobrece com ações maravilhosas no mundo todo. E H-Love Box, da Helena Pereira, empresa que tem presentes originais, personalizados e cheios de mensagens. O Instagram é @lovebox. Tá certo? Muito obrigado a vocês, apoiadores, que estão sempre comigo, e vamos na caminhada para mais 4 anos. Bom, Priscila, vamos falar agora sobre nossos objetivos e metas. Já são bastante, mas eu sei que você não para. Não para. Graças a Deus, não. Então, o primeiro objetivo é terminar a casa, que a gente está, esse sítio que a gente está construindo, que deve ser em outubro. E aí, inaugurando o sítio, a gente abre, é um centro diurno para adultos, mais ou menos vai dar resposta para uns 30 adultos. O segundo objetivo é um objetivo com a Coop. Coop é uma das maiores redes de supermercados italianas, que a gente tem um projeto maravilhoso juntos, de um espaço aberto à comunidade. Se esse projeto der certo, é um projeto que a gente quer também que seja um modelo para ser exportado para outras situações, muito bacana. E o maior objetivo é o que eu falei, né? Tentar arrumar uma situação de residencial. Então, ou com alguma outra associação, ou a cooperativa, ou fundação, abrir uma residência. A emergência é para os adultos graves, mas também pensando nos adultos com uma boa capacidade, que de repente podem morar num grupo de apartamento ou alguma outra coisa. Então, na verdade, esses são as primeiras metas assim importantes. Uma que vai ser inaugurada até o fim do ano, e as outras que precisam um pouquinho mais de tempo para conseguir realizar. Mas eu estou super confiante que vai dar certo. Já deu. Se Deus quiser. Uma preocupação desde que você começou a falar é sobre essas pessoas, as famílias mais fragilizadas, tanto as que são e com aquelas que vieram para a Itália, né? Você acabou de comentar que você vai dar uma oportunidade também ao seu filho, porque hoje você está com força e vai chegar um dia que talvez não tenha. Essa fragilidade toda dessas famílias e essa observação que você teve de ir a 4 associações e poder ofertar ao seu filho, que você, como volto a dizer, hoje você tem toda essa força, amanhã pode ser que você não tenha essa força para dar sequência à vida do seu filho. Essas pessoas fragilizadas têm como diminuir esse
esse caminho, esse trâmite, porque você tem condições, você tem toda a associação, que tem toda uma Então, estrutura, mas tem uma coisa muito importante que eu acho que isso tem que ser dito. Um percurso desse como esse do Nico tem um custo que nenhuma família, a não ser bilionários, conseguiriam bancar. Então, eu nunca conseguiria bancar. Mas o governo italiano nesse ponto é maravilhoso. Então, na verdade, não é uma questão econômica nesse caso, é só uma questão de achar a instituição correta, de ter lugar, esse é o problema. Mas não é uma questão econômica. E é lógico, meu trabalho também como presidente é justamente acompanhar as famílias, não só de aceitar isso, mas acompanhar na escolha, fazer uma pré-seleção para eles, porque eles não têm talvez a competência para fazer. Essa faz parte da nossa associação, né? Eu e toda a equipe que trabalha comigo. Isso faz a diferença. Mas a questão econômica, que talvez seja um problema muito grande no Brasil, eu imagino que sim, aqui não existe, porque quem banca isso, essa parte que é um custo gigantesco, é o governo. Isso faz a diferença. Priscila, eu comecei agora atualizou aqui um pouco a Tia Silvinha. Vamos agora, já estamos menos estressados, porque esse assunto é muito importante. Até eu me emociono porque eu estive aí, eu estou te visitando, vi todo o seu trabalho, vejo o quanto cresceu como pessoa, como mulher, fico muito contente. Mandar um beijo ao Peter aí, que é seu pai. E a Silvinha está colocando aqui, quero muito fazer essa reunião no Brasil. Então, eu vou passar o contato. Eu gostaria de estar junto, 10 perguntas tem que estar junto, inclusive. E poder falar toda essa experiência, não sei de que forma, eu não sei quanto tempo você vai ficar no Brasil, mas temos que trazer toda essa experiência aqui para o Brasil. Eu chego dia 2 de dezembro e vou embora dia 12. É sempre rápido que eu vou. E eu tenho dia 9 um casamento. Eu vou por causa de um casamento de uma sobrinha querida. Então, mas nessa semana aí, assim. Tá certo. E eu sempre peço para o entrevistado, no final da entrevista, daquela mensagem positiva para todos os seguidores do programa 10 Perguntas, aqueles novos que tem vários da Itália, pode mandar abraço para todos. Sim, uma coisa importante, falar um pouco das pessoas que estão contigo. O administrativo é tal pessoa, o comercial é tal pessoa. Sei que são vários, mas dá para dar uma exemplificada em todos eles. São muitos, mas eu tenho assim algumas pessoas que são fundamentais na associação. A neuropsiquiatra, que é o nosso diretor clínico, que chama Chiara Pezzana, que a formação dela é maravilhosa, a coordenadora geral, que chama Lorenza Fontana, o diretor, que é um educador e diretor administrativo, Giovanni Vialetto, Laura Lunghi, Valentina Spagoni, são, assim, Francesca De Bernardi, são o motor de tudo. E depois tem todas as 60 outras pessoas maravilhosas. Essa é outra coisa interessante para a gente conversar aí, de como formar equipe. Essa é uma das coisas que aprendemos muito com os americanos nos últimos anos. Como você formar equipes de valor, não só de competência, mas com valores fundamentais. Porque esse faz também a diferença. Quando você coloca como primeira opção o valor e aí você vai formar se for o caso. Então, porque nós perdemos muito pouco funcionários, quer dizer, todo mundo entra e geralmente fica. Isso é um grande resultado. Mas isso é porque a gente trabalha muito com os valores e com o chamado burnout da equipe, né? Cuidando de todos os momentos de fragilidade da equipe, que tem também. Tem vários momentos bem difíceis. Então, esses são fundamentais. Mas essa é outra coisa muito legal de trabalhar. Fica a dica para a Silvinha aí. Tá certo, tá certo. Aquela mensagem para os nossos seguidores do programa 10 Perguntas. Eu acho que a coisa principal é exatamente o que a gente trabalhou na primeira live, né? De conseguir fazer dos desafios uma oportunidade. Quando você muda a visão de um problema, veja na pandemia, né? Por 2 meses a gente achou que não ia mais reabrir o centro, de repente reabrimos 4. Não, hoje são
4 sedes em Novara e uma em Vercelli, vai ser a quinta em Novara. É justamente ter essa capacidade, do momento que você vê um desafio, você mudar a perspectiva para transformá-lo em uma oportunidade. E isso existe. É só você querer e achar o ponto certo, em qualquer dificuldade da vida. Não travou, não. Pri, travou um pouquinho, não tem problema. Eu acho que as pessoas que estão aqui desde as 9 horas estão bem contentes com o que estão escutando. Eu tenho gente aqui de Salvador que está aqui comigo, Porto Alegre, pessoal de Belém, São Paulo, interior de São Paulo, que está aqui com a gente. Fico muito contente, porque a gente luta para fazer o melhor para as pessoas que têm um bom conteúdo. Né? Esse são 10 perguntas desde o começo, não é fácil. Buscar, tem gente que fala, não, o seu programa tem pouca gente seguindo. Mas eu falo, mas você já viu o conteúdo, a enormidade de pessoas que fazem um trabalho que nem todos são conhecidos. E eu agradeço muito a você, porque foi em 19, eu estive com você. E quando eu comecei essa história do 10 perguntas, e naquela época a live era só 1 hora, por isso que são 10 perguntas, e acaba sendo hoje, pode ser um pouco mais, né? Você falou, poxa, essa moça aqui vai me trazer um assunto que a gente eu nunca imaginava que, né? E aí, quando eu estive com você, com seu marido, com seu filho, falei, ela vai ser uma entrevista que tem que começar com 10 perguntas. São 3 anos e você faz parte disso. Quero te agradecer muito. Obrigada a você. Obrigada a você. Para mim é uma grande honra poder falar sobre autismo, porque só a gente dividindo e ouvindo e perguntando que a gente vai construir uma sociedade mais inclusiva, né? E mais acolhedora, não só inclusiva, acolhedora, porque às vezes acolher ainda é mais difícil. Dizem que apresentador não pode chorar, mas pode se emocionar, né? É diferente. Gente, estamos acabando mais 10 perguntas aqui pelo Robô 10 Perguntas. Daqui a pouco estará no GTV gravada essa entrevista e amanhã, a partir do meio-dia, no canal do Turno. Programa 10 Perguntas. Priscila, muito obrigado mais uma vez. Te espero em dezembro. Te espero em dezembro para a gente poder falar um pouco mais aqui com a tia Silvinha e com as pessoas que ela pode convidar e fazer reunião aqui para falar todo o seu engajamento à frente da ANSA. Tá bom? Tá, obrigada. Um beijo para todos, esse Brasil maravilhoso, e para todos os queridos que eu vi que foram entrando, pessoas que eu conheço, muitos que eu não conheço, mas é um prazer. Obrigada mesmo. Peter, um beijo para você. Essa sua filha é diferenciada. Um beijo. Até a próxima. O programa 10 Perguntas volta daqui 15 dias com mais um grande conteúdo. Tá certo? Muito obrigado a todos. Tchau, Pri. Beijão. Boa noite. Tchau, tchau.